Olá, vamos continuar nosso estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e vamos estudar nesta noite as palavras de Jesus, a resposta de Jesus, até que enfim Jesus vai falar, não é? Mas é importante, e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 25, vamos fazer a leitura ali, é importante lembrar, enquanto você procura o texto, justamente as acusações dos fariseus e dos mestres da lei. Em primeiro lugar, Jesus foi acusado de estar possesso por Beelzebul. Em segundo lugar, Jesus foi acusado de agir no poder de Beelzebul. E também a multidão começou a pedir um sinal para demonstrar que Jesus era quem dizia que era. Aí então vamos, Mateus capítulo 12, verso 25. Vai falar o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, e eu quero acrescentar um pouco aqui os textos paralelos de Marcos e Lucas. Então vou fazer uma leitura completa dos três textos juntos, ok? Sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, convocando-os, disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá ou não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Pois eles mesmos serão os vossos juízes. Claro que temos que partir do princípio de Jesus, conhecendo os pensamentos e as intenções das pessoas, não? No verso 25 fala que Jesus conhecia os pensamentos e, sabendo o que lhes passava, os convocou por meio de parábolas. E aí então Jesus vai dar seu discurso. Mais uma vez vemos Jesus argumentando não por causa daquilo que ouve, mas por aquilo que conhece. Essa capacidade de Jesus de saber, de discernir os pensamentos e as intenções das pessoas é algo que nós não temos. Felizmente ou infelizmente em alguns casos, mas eu acho que mais felizmente do que qualquer outra coisa. O que deve evitar em nós uma questão que é justamente julgar as pessoas sem saber o fato. Mas isso é outro assunto. O que eu quero deixar até hoje neste assunto, neste aspecto, é que possamos ver que Jesus não vai responder simplesmente por aquilo que ouve, mas por aquilo que conhece. Jesus sempre irá fundo. Jesus sempre vai responder não aquilo que é dito, mas aquilo que é realmente pensado. Nem sempre dizemos o que pensamos, mas Deus conhece nossos pensamentos. E aqui Jesus vai ir fundo, vai ir não somente aquilo que se fala, mas aquilo que está no coração das pessoas que conseguiram dizer aquilo que disseram. Deus, Jesus, é o Deus do Salmo 139, que olha as profundezas do coração. Mas aqui vamos então. É tolice, podemos dizer que a primeira coisa, pensar que Satanás cria divisão entre seu reino. Jesus vai falar sobre isso como? Quando usa a parábola que um reino dividido em si mesmo, ele não subsiste. Na verdade, um reino dividido contra si mesmo, ele se autodestrói. Tipo aqueles envelopes do seriado, do filme de Missão Impossível, que depois de lido, ele era autodestruído, não? Ele mesmo se autodestruía. Os maiores impérios do mundo caíram justamente por causa das divisões internas. Eles não caíram por problemas externos, não caíram pela força do inimigo. Na verdade, o inimigo se fortaleceu no enfraquecimento interior dos impérios. Satanás não pode ser assim, dividido. Jesus vai falar sobre isso. Jesus fala que Satanás não divide o seu reino. É impossível Satanás dividir o seu reino. A unidade é importante para a preservação da comunidade. Ninguém pode subsistir se não houver unidade. Isso vale para o reino de Satanás, que é o caso que Jesus está falando, vale para o reino de Deus, vale para a igreja, vale para a família, vale para a sociedade, vale para o mundo. Divisão é a causa da destruição. Pensar na divisão é pensar no fim da sociedade como um todo. Essa divisão é a ferrugem nas vigas, os pilares de aço da sociedade. Se você quiser olhar isso como estrutura de concreto, você vai pensar que são aquelas microfissuras que às vezes não percebemos
dentro das estruturas de concreto que corroem o aço. Mas veja isto, há muitos anos eu trabalhei com uma firma que participava de licitações de várias empresas. E uma das licitações que eu participei foi a licitação de construção de gasodutos, aquelas tubulações que transportam gás natural. Claro que a Venezuela é um dos países com maiores reservas do mundo de gás natural, e nessa época era um período de expansão, então era um projeto bem audacioso e um projeto que valia a pena entrar. Uma das coisas que falava justamente aquele edital da licitação era que as provas para as tubulações, para saber que a solda foi bem feita, era justamente colocar um aparelho de raio-x na tubulação para verificar que não tivesse alguma microabertura por falta de solda. Se por acaso acontecia uma microfissura, tinha que soldar aquela área e fazer mais uma vez a prova. Se alguém nunca viu o que acontece quando uma tubulação de gás é aberta, é algo assim extremamente espantoso. É uma chama de fogo que se expande por metros e metros de altura, um espetáculo que não é muito agradável de ver. Então, assim, o cuidado para a tubulação de gás é muito importante nesse tipo de coisas. Uma fissura, uma solda mal colocada, por pequena que for, criaria um grande desastre. Divisão é isso, divisão é fissura, divisão é aquilo que destrói. E Jesus vai mostrar que o reino de Satanás não é um reino dividido. Ele fala sobre isso. No verso 26, Jesus vai dizer que se Satanás espelha Satanás, ele está dividido. E se está dividido, não pode se subsistir, mas perece. Se Jesus age pelo poder de Satanás, segundo a acusação dos judeus, então Satanás estava dividido. Se Satanás estava dividido, pense o seguinte: qual seria o critério para Satanás então fazer a divisão? Colocaria uma elite contra os outros? Criaria uma luta de classes? Criaria uma divisão social? Ele não ia fazer isso. E Jesus então parte desse princípio bem claro e bem tranquilo com a parábola. Reino dividido não se divide. Satanás nunca vai se dividir. Ele não vai agir dessa maneira. Uma coisa é que nunca um demônio vai ser expelido pelo próprio Satanás. Agora, nós temos que lembrar que muitas pessoas vão expulsar demônios invocando Jesus, mas Jesus não está ali no meio deles. Nós lemos o caso de Mateus capítulo 7 na pregação anterior, quando as pessoas vão falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai responder: nunca os conheci. E um caso assim mais engraçado que nós podemos ver está em Atos capítulo 19, nos versos 13 ao 16, quando fala que alguns judeus que estavam praticando o exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos. Isso aconteceu na cidade de Éfeso. E eles falavam assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E estavam assim os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. É engraçado, mas nos dá um princípio bem interessante. Os demônios sabem quem é Jesus. E os demônios sabem muito bem quem é de Jesus. E ali há respeito e temor. Por causa de quê? Por causa da presença do próprio Cristo no meio da sua igreja. Eu quero fazer aqui um parêntese para dar uma palavra de incentivo à igreja. Não tenha medo de demônios. Eles sabem quem nós somos, mas sabem isso por causa da presença de Cristo em nós. Nunca sinta medo de pensar de que o mundo inteiro está sob o maligno, porque nós temos aquele que venceu o maligno. Não tenha medo dos demônios. Não tenha medo do terror da noite escura. Não tenha medo do que Satanás pode fazer, das ameaças que Satanás pode dar. A Bíblia fala que eles não vão conseguir nos separar do amor de Cristo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Satanás nos conhece, os demônios nos conhecem, nós somos conhecidos no inferno. Mas não somos conhecidos no inferno para nos dar temor. Muito pelo contrário. Saber que estamos do lado do Senhor, que Ele nos conhece como igreja do Senhor, deve criar em nós uma grande alegria, porque estamos no lugar certo. Mas no caso aqui, no texto, fechando parêntese, é que Jesus não podia agir de acordo com o poder do Satanás, porque Satanás não estava dividido. Jesus não agia no poder do Satanás. Então, se Jesus não agia no poder do Satanás, a afirmação dos fariseus era blasfêmia. Com o raciocínio de Jesus não deveria ficar alguma dúvida, não deveria quedar dúvida alguma. Porém, Jesus vai reservar uma característica superior contra o argumento dos fariseus. E é quando ele fala, e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Filhos, Jesus está falando dos filhos de Israel. Neste caso, Jesus está aplicando aos apóstolos. Mateus capítulo 10. Se você tem sua Bíblia em Mateus capítulo 12, o 10 está bem fácil, não é? Mateus capítulo 10, versos 5 ao 8. Jesus, autorizando seus discípulos, encaminhando-los para a missão, ele vai falar o seguinte, versos 5 a 8, capítulo 10 de Mateus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dá. Então os discípulos de Jesus tinham autoridade para expulsar demônios também. Como seria então o argumento dos fariseus nesse aspecto? Tá bom, os fariseus falam que é Satanás, é Beelzebul quem expulsa os demônios, agindo por intermédio de Jesus. E os apóstolos? Satanás não é onipresente, Satanás não é onipotente. Quem então estaria possuindo os apóstolos nesse caso? Jesus, isso não criaria, aliás, uma série de brigas internas por causa da meritocracia satânica? É um argumento absurdo e Jesus quer mostrar para os fariseus o pensamento absurdo que eles estavam nessa hora. Por isso que chegamos nesse sentido a uma conclusão bem lógica. O reino das trevas não está dividido. Se o reino das trevas não está dividido, Satanás não está agindo em Jesus. E se Satanás não está agindo em Jesus, tanto Jesus quanto os discípulos estão então livres da acusação. Os fariseus estão blasfemando então contra Deus. Por isso que a conclusão mais lógica é o verso 28, quando Jesus fala, se porém expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou, como Marcos fala, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus vai mostrar que a fonte, quem unge a sua vida de poder, é o Espírito de Deus. O uso da expressão dedo de Deus é uma expressão bem judaica, que está no Antigo Testamento, o dedo de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, que manifesta a ação do poder de Deus nessa hora. Isso vai tornar o argumento dos fariseus vazio e fraco. Jesus revela o que era a conclusão lógica. É Deus quem está operando por meio dele. A obediência ao Pai, no poder do Espírito, o Trino Deus operando nessa hora, no ministério do Filho do Homem, manifestando que ele é o Filho de Deus. Quando ele fala, se pelo dedo de Deus eu opero esses milagres, Jesus está mostrando o sinal. Você quer um sinal? O sinal sou eu. Jesus é o sinal. O problema é que as pessoas não viram. João escreve isso no capítulo 1, aos seus ele veio, mas os seus não o receberam. Foi mais ou menos assim, a acusação dos judeus cria uma questão. Como é que Jesus ia se associar com o mal? Se Satanás está expulsando Satanás, Jesus é coparticipante, como é que é isso? Isso não faz sentido. Então, veja, a acusação dos fariseus
É uma blasfêmia contra Deus e é isso que Jesus está querendo lhe mostrar neste texto. Eles acusaram o Senhor de agir possesso e ungido por Satanás, mas o Filho de Deus agia no poder do Espírito. Jesus não lhes deu sinal porque ele é o verdadeiro sinal de que o reino de Deus tinha chegado até eles. Tantos pedidos de sinais que as pessoas pediram, nunca enxergaram o Filho de Deus. Viver pedindo sinais nos coloca nesse risco. Mas o que eu quero é que Jesus veio para completar a revelação de Deus. E com ele, o reino de Deus está entre nós. O que Jesus queria mostrar era isso. As pessoas tinham que esquecer dessa briga se Satanás era quem estava enviando Jesus. Na verdade, o reino de Deus, Jesus fala, se é pelo dedo de Deus, entendam que o reino de Deus tem chegado até vós. Falar da insuficiência de Jesus vai contra as Escrituras. Dizer que em nós há um poder para transformar a vida é humanismo. Isso é heresia. Expor que somos nós os que abrimos as janelas do céu e nos posicionar como deuses é justamente o que Satanás queria mostrar para Eva. Colocar a oração, a leitura da Bíblia, o jejum ou o congregar como elementos que concedem graça é atribuir às obras um poder que não tem. Isso torna insuficiente a cruz. Colocar a tradição como elemento regulador da vida é idolatria. Os fariseus foram além. Eles falaram que Jesus agia por meio de Satanás quando Jesus veio para manifestar o reino de Deus. Em Cristo, e somente em Cristo, temos a suprema revelação de Deus. Por isso, nós não precisamos de mais revelações. Jesus é a suprema revelação de Deus. O reino de Deus veio em Cristo. Não precisamos de mais mediadores e intercessores. Duvide de alguém que veja dizendo que é profeta de Deus, como se fosse o único canal de Deus para esta geração. Isso é uma presunção muito grande. Duvide daquele que apareça dizendo que ele tem uma última palavra do Senhor. A última pessoa que falou isso foi João, na ilha de Patmos. Duvide dos que vêm pregando um Cristo incompleto, que precisa de você. Nós somos os que precisamos do Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido isso? Para que Deus atue, precisa de você. Não, não precisa de nós. Nós somos coparticipantes e colaboradores de Deus? Sim. Sim, nós somos. Por causa de quê? Por causa de Cristo em nós, não por causa de nós. É o conceito da graça. Cristo é o poder de Deus para a salvação. O que os fariseus queriam fazer, que as pessoas se esquecessem de Jesus, é justamente o contrário do que a Bíblia fala. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é porque o Evangelho vai mostrar Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 1 ao 4, Paulo dá um resumo do Evangelho. Paulo fala assim, por meio dele também somos salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. A suficiência de Cristo deve ser restaurada na nossa vida, e não somente nas pregações. Devemos viver não somente contemplando o Calvário, mas crucificados juntamente com Ele, para poder participar também juntamente com Ele do poder da sua ressurreição. O entendimento bíblico da graça pode nos ajudar a sermos livres de ver Jesus como insuficiente ou incompleto. Por quê? Porque o entendimento da graça nos permite ver que Jesus é suficiente e completo. A graça nos leva a Jesus e entender que somente nele há vida e salvação. Jesus veio para mostrar o poder de Deus, a salvação do Senhor e a plena revelação do Pai. Esqueça os que não pregam disso. Jesus vai mostrar que Satanás é um reino dividido. Então esqueça, quando Jesus atua, não há Satanás, não há demônios. Por isso é interessante quando as pessoas, antes de começar um culto ou um momento em casa, repreendem demônios, atam potestades. Quando a Bíblia fala em João capítulo 1, que as trevas não prevalecem contra a luz, e a luz dissipa as trevas. Nós não podemos viver no medo do poder das trevas. Não podemos. Satanás não é um reino dividido, é uma grande verdade. Mas o reino de Deus é um reino dividido? Também não. Muito pelo contrário.
Ele é um reino poderoso. É um reino que age no poder e na glória da suficiência de Cristo, no poder do Espírito de Deus. Como é que nós vamos temer? Como é que nós podemos temer a isso? E não tema se as pessoas acusam o Evangelho de Cristo como falso. Jesus veio a sua resposta. A manifestação de que o reino de Deus está no meio de nós é a presença de Cristo. Não duvide da presença de Cristo. E se duvida, vá nas Escrituras, busque o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto seja possível. Por isso, amados, eu quero deixar até aqui, na resposta de Jesus, algo muito claro. O apóstolo vai querer desviar o coração das pessoas de Jesus. E o Espírito de Deus nos atrai a Jesus, nos leva até Jesus. E Jesus nos leva ao Pai. Afirme seu coração no Senhor. Firme sua vida em Cristo. Não seja presa das pessoas que querem desviar o nosso entendimento de Jesus. Não faça isso. Não é necessário. Não devemos. Não dê atenção. Busque Jesus nesta hora. Encaminhemos nossa vida até a presença do Senhor para encontrar nele as palavras de vida eterna, como Pedro falou. Jesus veio como um enviado de Deus para salvar. Tome a vida eterna. Isso nós podemos tomar posse. Compartilhe a vida de Cristo aos outros. Vamos orar nesta hora. Pai, muito obrigado pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E oro, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida em consonância com o Senhor. Que o nosso coração esteja firmado em Cristo para viver de acordo com a Tua vontade. Encaminha nossas vidas, ó Deus, até o Senhor. Em que possamos, ó Deus, entender na graça a suficiência de Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque um dia fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, que possamos permanecer na luz sempre para a glória do Teu nome. Bendizemos o Teu nome e Te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Jesus tem mais a dizer, entenda isso. Mas será na próxima ocasião. Que Deus abençoe e que tenhamos um bom momento na presença do Senhor, sempre. Firme seu coração nas Escrituras, como cantamos no hino do canto do cristão, firme nas promessas do Senhor. Que Deus abençoe.